Eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor, se você possa ver por gentileza. Nós vamos ler o Salmo 51, a partir do verso 1, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, amada igreja, aqui nessa noite: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar e no puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, ficarei limpo, lavo-me e ficarei mais salvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, coração puro, renova dentro de mim o espírito na palavra. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu santo espírito. Restitui-me, ó Senhor, a alegria da salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Até que já passa, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, nós te louvamos essa noite. Obrigado, Santo Deus, pela palavra de misericórdia e graça que é revelada ao coração da igreja nessa noite. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas do Senhor. Manifesta, ó Deus, em cada dia os nossos corações. Essa noite, ó Deus, nosso coração seja preparado para ouvir a tua palavra. Receber, Senhor Deus, a boa semente que vem do trono, que vem do céu. Receber, Senhor Deus, a palavra que vem do Senhor, que vem, Senhor Deus, para confortar a nossa vida, para tocar nosso coração, para endireitar os nossos pés, para mudar nossa mente, para forjar, Senhor Deus, o nosso caráter. A tua palavra, Senhor Deus, ela possa, Senhor Deus, endireitar as nossas veredas, ela possa, Senhor Deus, purificar, Senhor Deus, cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua palavra, Senhor Deus, que vai ao encontro de cada irmão que está aqui nessa noite. E a tua palavra, Senhor Deus, encontre, Senhor Deus, um coração, Senhor Deus, que possa receber essa boa semente nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Pode sentar em nome de Jesus. Amados, Deus, Ele sempre pode transformar vidas. Deus sempre pode transformar pessoas. Por pior que seja a condição da pessoa, o pecado dela, a condição que ela viva, Deus pode mudar a vida de cada pessoa que busca de fato de verdade. A história desse homem, desse jovem, desse rei chamado Davi, talvez esse salmo poderia ser lido a partir do verso número 5. Talvez seria o início aqui. Mas, a partir do verso 5, Davi, ele traça um relato sobre a sua concepção. É lógico que Davi que não fala de uma concepção normal, de uma concepção que ele teve dentro da sua casa. E eu quero trazer para você, aqui nessa noite, um ensino segundo a história e a educação judaica, como que foi concebido esse homem. E como que Deus foi gracioso na vida dele, como que ele cresceu diante do Senhor, e como que Deus, depois de exaltar esse homem agora ele cai em pecado. E como que no Salmo 51, então ele busca a Deus, porque Davi, ele tinha uma coisa diferente de Saul. Quando foi anunciado para Saul que o reino seria tomado de suas mãos, porque ele fazia o contrário do que Deus havia mandado, Saul fica em desespero, porque o coração de Saul estava no reino. Mas quando Natã, o profeta, ele anuncia para Davi que havia pecado e que Deus estava agora contra o pecado de Davi, Davi então não se preocupa com o reino, ele se preocupa com a presença de Deus. A diferença de Davi que nesse salmo é que a grande preocupação dele era de perder a presença de Deus e não o seu reinado. Quando
preocupamos em perder o reinado, certamente nós perderemos. Quando nos preocupamos em perder coisas, certamente nós perderemos. Quando a preocupação vem diante de nós, com medo de perder pessoas, certamente nós perderemos. Davi nos ensina aqui que podemos perder muitas coisas, mas a presença de Deus, ela não deve ser perdida por ninguém. A história vai dizer para nós que havia um homem descendente de Ruth e Boaz, um homem chamado Jessé. Jessé, ele casou então com uma belemita judia, e ele teve alguns filhos. Mas, segundo a história e a tradução, isso não está na Bíblia, mas segundo a tradução judaica, havia uma jovem amonita próximo à casa de Jessé. E diz a tradição que Jessé, ele se aposta dessa jovem, e essa jovem fica grávida de Jessé. Essa jovem fica grávida de uma criança, e segundo o costume da época, se a criança fosse uma menina, a mãe seria responsável de cuidar da filha sozinha. Mas se fosse menino, o pai seria responsável de cuidar para a vergonha do pai. Passado algum tempo, então, aquela moça, ela concebeu uma criança de filhos traços, chamada então de Davi. Ele é apresentado a Jessé, e Jessé então acolhe a mulher como concubina, já que a sua esposa já havia falecido. Aquela criança então é crescida, ela cresce juntamente com sua mãe nos fundos da casa de Jessé. Aquela mulher é chamada de Netisebete, segundo a tradição judaica. Aquela mulher então, ela cresce ali e ela tem um grande instrumento em suas mãos, ela é tocadora de harpa. Aquela mulher então ensina o seu filho, que era rejeitado pelos irmãos, era rejeitado pela cultura social da época. Aquela mulher então começa a ensinar aquela criança a tocar o instrumento, a harpa. Segundo a história, diz que o dia que aquela mulher estava no campo com aquela criança, então veio um leão, e aquela mulher, para proteger aquela criança, ela chama a atenção do leão, e a criança foge. Era Davi. Era o mesmo leão que alguns anos depois ele viria matar, que havia matado a sua mãe. Davi, então, agora ele cresce sem mãe. Ele cresce numa dependência de Jessé e rejeitado pelos irmãos. Ele cresce, então, sem uma condição familiar adequada ali para o filho. Deveria ser amado, deveria estar ali aos braços do pai, mas, segundo a história, quando Jessé chegava na porta, ele chamava ele pelo nome, chamava ele de costa, porque ele ficava lá fora, lá atrás, do segundo aprisco, aonde servos e escravos tomavam conta. Por que você acha que ele fala que ele ficava atrás das malhadas e do segundo aprisco? Porque era um serviço de escravo, era um serviço que o último serviço da casa tomava conta. Por que você acha que os irmãos de Davi eram soldados do exército de Israel? E Davi não era, ele era pastor, porque era um serviço de serviçal, não era um serviço de guerreiro valente. Esse lhe foi dado a ele porque o pai não tinha lugar nele na casa. Por que você acha que quando Samuel chega na casa de Jessé e chama os filhos de Jessé para ungir o novo rei, todos seguramente Davi não estava, porque aquele filho que os irmãos chamavam de bastardo, que os irmãos rejeitavam, que Jessé tinha certa vergonha sobre ele não comia na mesa com os irmãos, ele comia lá fora. Ele comia fora da casa, num local para serviçal. Essa era a condição que foi criada esse jovem. Foi criada nessa condição onde não tinha um amparo, não tinha um amor dentro da sua casa. E a gente tem que lembrar de onde Deus tirou a gente. A gente tem que lembrar de onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou hoje. E é isso que Davi nos ensina aqui no Salmo 51, verso 5. Eis que iniquidade formada em pecado concebeu minha mãe. Davi não fala do pecado original, porque o pecado original, o pecado inerente, todos nós fomos concebidos. O pecado da raça, o pecado, todos nós fomos concebidos por ele. Mas ali fala dessa condição ali de vergonha do seu pai e de sua mãe. Ele traz a origem aqui agora, depois do pecado dele, depois que ele agora, de rei, a condição de rei, ele toma Betseba, ele manda matar Urias. Agora, depois que Natã imputa para ele o pecado, depois que Natã fala para ele que Deus viu a iniquidade dele, Davi agora começa a
nos tirou, da onde Deus nos levantou e aonde ele estava agora. É a posição de um rei caído em pecado, foi abusado do seu pecado, foi abusado da sua função, foi abusado da sua autoridade dentro do reino de Israel. Ele então começa aqui no Salmo 51 a lembrar deste momento. O Salmo 51 é um momento de arrependimento que traz a reflexão do coração de Davi, o arrependimento que Deus espera de cada um de nós, por pior que seja o nosso pecado, por pior que seja a nossa condição. O Salmo 51 ele vem revelar para nós a origem da graça de Deus desde a nossa concepção. Ele vem gerar para nós a misericórdia do Senhor e as maravilhas desde quando nós estávamos no útero materno. Mas certamente nós não lembramos de pecados nem pela manhã que nós praticamos. Certamente nós esquecemos das falas iníquas, profanas, chulas que nós cometemos. Certamente nós esquecemos de coisas absurdas que nós praticamos. Mas esse salmo, ele nos reflete, ele nos chama a voltarmos lá atrás de tudo que nós temos feito, da onde que Deus estabeleceu cada um de nós, da onde que Deus nos arrancou. Aquele homem então discriminado, que ficava agora fora da casa do pai, sem a mãe agora presente, ele só tinha a harpa que herdou da mãe. Fica então no segundo aprisco aos cuidados que o pai havia deixado para ele. E Deus foi levantando aquele homem. E é por isso que Davi, ele vai dizer em 2 Samuel 7:8, ele fala assim: por isso Davi diz que Deus tirou ele de trás das malhadas. Não é à toa que ele fala isso. Porque se fosse uma honra, todo mundo queria ficar atrás das malhadas, mas ninguém quer ficar atrás de ovelha malhada. Todo mundo queria ficar atrás de uma ovelha que tinha uma ovelha boa, que era ofertada ao sacrifício. A ovelha que era ofertada ao templo, ao sacrifício, eram ovelhas brancas, sem manchas, ovelhas que não tinham defeito, mas as malhadas não. Malhadas era para tirar a lã, tirar a gordura, tirar a carne. Malhadas não tinha uma serventia no templo, não servia para a oferta do holocausto. E Davi, ele fica nessa condição, atrás das malhadas, ocupando então a pior condição dentro da sua casa. Davi é responsável, sabe de quê? De reger o lixo da casa, de pegar os restos dos irmãos do pai, de limpar ali onde ficavam os animais, e jogar tudo fora em um lugar chamado monturo, aonde o lixo era queimado. E é por isso que ele registra em 1 Samuel capítulo 2, verso 7: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta do pó e deixa o monturo exalto necessitado. É por isso que Davi ele fala isso, porque ele sabe que Deus o tirou do monturo, Deus o tira do monte de lixo, do monte daquela condição, aquele serviço que ele fazia, que agora Deus o exaltava como rei de Israel. Isso era esse Deus que estava lembrando Davi. Não, Davi tinha saído atrás das malhadas, de cima do monturo, rejeitado pela família, em uma condição pecaminosa. Davi, ele nos lembra aqui da onde que Deus nos tirou. E você não pode esquecer de onde Deus tirou você. Talvez você hoje está numa condição favorável, mas você não pode esquecer de tudo que Deus já fez na sua vida, de tudo que Deus está fazendo na sua vida. Você não pode esquecer de tudo que o Senhor tem feito por você. Você não pode esquecer do seu passado. Você tem que lembrar do seu passado com graça, com gratidão. Você tem que olhar para o seu passado e olhar com grande graça a Deus, que tirou você de uma condição pecaminosa, de uma condição caída, de cima do monturo, de trás das malhadas, de uma condição de bastardo e te pôs no trono. Essa condição que Davi vem nos lembrar aqui. E sabe que temos nos lembrado ao que Deus fez por nós? Aquele tão jovenzinho, corajoso, tocador de harpa. Então, quando Deus começa a levantar aquele homem, e Deus às vezes escolhe os improváveis. Deus escolhe os improváveis às vezes, irmãos. Deus escolhe aquele que surpreende quem está vendo a situação. Não é isso que acontece quando Samuel ele vai na casa de Jessé? Quando o filho de Jessé é apresentado a ele, então 1 Samuel 16:10 fala assim:
estavam ali. Porque aquele desprezado pequeno estava lá fora, atrás das malhadas, tocando harpa, defendendo um rebanho que ninguém queria, defendendo ovelhas que ninguém queria, fazendo um papel de humildade, um serviçal. E Deus observava ali não o trabalho de Davi, que sim era de excelência, mas o coração dele que era gracioso, o coração dele que era bondoso. E Deus então, ele escolheu o improvável para a casa de Jessé, o menor, o mais fraco, o que não era soldado. Todo rei que era soldado era valente, todo rei ia para a batalha, ele segurava a espada. Davi, até aquela idade, não vi segurar uma espada na vida, apenas uma arma. Davi, até aquela idade, de 17 anos, só havia segurado um instrumento de louvor e a sua funda, que ele estava treinando. E Deus então escolheu aquele homem não segundo o potencial humano, mas segundo o coração voluntário de rei, de excelência daquele jovem, desfavorecido, porque assim é. Muitas pessoas às vezes desfavorecem você, mas Deus olha o que está dentro do seu coração. Muitas pessoas olham para a sua condição e desqualificam você por algo, que você perdeu alguma coisa, perdeu alguém, ou que você não tem. Mas Deus olha segundo o coração. Deus não qualifica como os homens qualificam, altos, belos, valentes, com espadas, correntes na mão, arco e flecha, talvez como Abinadab. Mas Deus olha o que o homem não pode conhecer, é a profundeza da alma e do espírito. Os olhos de Samuel não sabiam o que estava acontecendo, mas Deus reconhecia lá fora quem seria o rei de Israel. E Deus então manda chamar aquele homem, aquele provável, e o unge ali diante dos seus irmãos. Você consegue ver e enxergar que naquele dia Davi senta na mesa com os irmãos? Porque é isso que Samuel fala assim: nós não comeremos até ele chegar, nós não vamos sacrificar até ele chegar. Aquele jovem Davi, que outrora comia lá fora, que outrora ficava no meio do monturo, que outrora ficava no meio daquele passo, agora estava na mesa. Aquele jovem que o pai chegava na porta, chamava ele de costa, mal falava o nome dele. Aquele jovem que o pai não tinha aquele afeto com ele, tinha vergonha, agora o pai viu esse ungido diante dele. Deus escolhe os improváveis, faz maravilhas com improváveis. Pessoas que nós desmerecemos, desqualificamos. Pode ser grandes pessoas usadas por Deus amanhã, pode ser levantada diante de Deus amanhã. E aquele homem então, aquele jovem cresceu ali como um valente. E se não tornou então Davi, um matador de gigantes. E segundo essa mesma história, a mesma tradição judaica, Golias era filho de uma mulher chamada Orfa, aquela que era concunhada de Ruth. Ruth ficava com Boaz e gera Jessé, que era Davi, e Orfa fica em Moabe e gera então gigantes, gera então Golias. Segunda história, então, aparece então um homem, um forte, mais de 3 metros, chamado Golias, que afrontava a nação de Israel todo dia pela manhã. Todo dia ele confrontava aquele povo. Então surgiu Davi, o valente matador de gigantes. A unção dele foi tão grande que quando Davi chegou diante do exército de Israel, que ele vai levar alimento para os irmãos, ele não vai à batalha. Ele não foi enviado pelo pai, escute, ele não foi enviado pelo pai para lutar. Ele não foi convocado por Saul para ser guerreiro, não. Ele foi enviado para levar alimento aos seus irmãos que estavam na batalha. E quando ele chega lá, ele vê a condição do exército de Israel, tremendo, amedrontados, acovardados. Davi então se levanta em nome do Senhor e fala: quem é esse circunciso para que se levante contra o exército do Deus vivo? Davi está dizendo: esse gigante não tem aliança com Deus, eu tenho. Eu sou circuncidado, nós somos circuncidados, temos uma aliança com o Senhor, ele não tem. Davi então, ele vai e vence aquele gigante. Eu quero dizer para você, meu amado, que muitos gigantes da vida servem para promover você. Muitos gigantes que afrontam você servem para promover a sua vida. Aquele gigante afrontava o exército de Israel. No dia que ele afrontou Davi, ele caiu por terra. E aquele
coração do Senhor. Davi se tornou um poeta, um homem que, quando ele tocava a harpa, aquele demônio que atormentava Saul saía daquele ambiente. O homem que escreveu 73 salmos de Davi. A maioria dos salmos que nós lemos é de Davi, como esse 51. Um poeta diante de Deus, que tinha um coração de adorador. Com graça de Deus, Davi dançou, cantou, tocou, profetizou e pregou. Olha o crescimento daquele homem, daquela criança desprezada lá na casa do pai, que não tinha aos olhos humanos um futuro, mas agora Deus estava exaltando aquele homem de tal maneira que a Bíblia diz que ele teve 3 unções. O único homem na Bíblia que teve 3 unções foi Davi. Ele foi ungido na casa do seu pai, com Samuel. Depois os anciões de Hebron ungiram Davi também. E depois todo o povo de Israel unge Davi em Jerusalém. Onde com 3 unções, porque são 3 unções diferentes. Isso aqui é aquele uma outra mensagem. A primeira unção é a unção da promessa. Ele recebeu a promessa, a unção lá na casa do pai. E qualquer unção ele rompeu. Ele foi rompendo até chegar na unção da conquista. Ele conquista Hebron. Ele vai conquistando ali o que Deus havia dado para ele. Olha como que é importante você romper o que Deus dá para você. Davi não chega no último estágio, que é a unção do reconhecimento. Todo Israel se juntou e ungiu rei sobre as 12 tribos. Era o rei agora de Israel. Um homem com 3 unções diferentes. Que cara era esse? Que homem era esse? Davi se tornou então um homem conquistador de corações. Começou aqui a queda de Davi. Havia um mandamento que todo rei de Israel tinha que fazer um juramento. Deuteronômio capítulo 17, verso 17. Moisés orienta assim: que o rei não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria. Era um mandamento para reis. Rei de Israel não poderia ter muitas esposas. E Davi teve 8. Um homem conquistador, valente, um homem bonito, um homem matador de leão, um homem matador de gigante. Ele foi conquistando tudo, chegou no palácio, conquistou Hebron, uma nova função. Agora chega Israel, uma nova função. E ele foi conquistando e conquistou mais coisas que ele não deveria possuir. Muitas vezes nós possuímos coisas que não é para nós. Muitas vezes nós possuímos coisas que não nos pertencem. Achamos que vai trazer bem para nós, mas vai trazer depois causa lá na frente. Tem coisas que não é para você possuir. Tem coisas que você tem até condição de possuir, mas não é legal diante de Deus. Você tem nas suas mãos. E foi o que Davi fez. Ele possuiu aqui, teve 8 esposas e concubinas. E aqui começou a queda daquele homem segundo o coração de Deus. Começou então a queda daquele grande valente diante do Senhor. Davi então, de pastor, rei, se tornou ladrão. Ele estava um dia no palácio, não foi à guerra, viu Betseba, manda recado para ela e ela possui a filha grávida. Ele manda matar Urias. Então o profeta Natan, Davi tentando libertar a sua maldade, a sua perversidade. O profeta Natan, Deus chama o profeta Natan e fala assim: vai lá, manda um recado para o meu servo Davi. Natan vai até o palácio. Quando ele chega lá, Davi fica alegre. Olha, o profeta está aqui, é algo de bom. E o profeta, quando tem uma história, fala assim: Davi, vou te contar uma história. Havia um rei que tinha muitas ovelhas, e havia um camponês, tinha apenas uma. Certo dia passou um viajante pela cidade, e o rei, muito alegre com aquele viajante,
verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando Davi, disse: havia uma cidade dos homens, um rico e um pobre. É onde está o registro aqui, dessa parte aqui. Do trono agora, Davi ele cai na lama do pecado. Do trono agora, ele cai na imundície da carne. Do trono agora, ele sai da condição real para ladrão, adulto e assassino. Ele adultera, prostitui, mata, rouba. A condição de excelência dele é real. O homem das três funções agora está num caos familiar e espiritual. É nessa condição aqui que Davi ele paga o preço 4 vezes mais. Porque ele fala assim com Natã: esse homem que fez isso tem que restituir 4 vezes mais. E Davi pagou 4 vezes mais. 4 filhos dele morreu por causa de primaturias. Adonias foi morto. Absalão foi morto. A criança, o Betseba, foi morto. Todos foram mortos ali. Todos foram ali mortos ali, em conflitos dentro da casa. Aminon foi morto. 4 filhos que perdeu. Segundo a palavra dele, segundo ele como profeta de Deus, ele como um homem ungido de Deus, ele como um homem glorificado por Deus, o que ele falou, determinou, aconteceu na vida dele. O pecado que ele cometeu foi uma coisa para ele em primeiro lugar, depois para a nação. Não pense você que o pecado vai deixar barato, ele sempre vai roubar alguma coisa de você. Foi assim com Judá e da maneira de Judá, filho de Jacó. Ele vai encontrar com Tamar, a sua nora. Teve-a como prostituta. E ele falou assim: deita-se comigo. E ela falou assim: eu vou deitar. Eu quero o seu cordão, o seu cajado e o seu anel. Eu quero o seu ministério, a sua autoridade, a sua riqueza. E tudo foi tirado de Judá para a mão de Tamar. Porque o pecado nunca deixa as suas mãos cheias. Ele pode até te dar um prazer, mas ele rouba tudo de você na consequência. E assim foi feito com Davi. Davi então começa então a orar aqui no Salmo 51, e ele sabe que o caminho para isso é o arrependimento. Um homem tão grande, o homem que Deus levantou, o homem que Deus preparou, o homem que Deus qualificou, agora estava caído diante do profeta. O profeta então fala: Davi, esse homem é você é um homem que roubou a ovelhinha do pobre, a ovelhinha do camponês. É você que tem que restituir 4 vezes mais, Davi. E Davi então agora vem rasgar as vestes, rasga o coração diante de Deus, e ele começa então a orar o Salmo 51. Aqui nós começamos o Salmo 51. Então no verso 1 do Salmo 51, Davi então começa a orar a Deus, e ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi começa a nos ensinar que o caminho para a superação, para retirar a grande culpa, é o arrependimento. Sem arrependimento não há como a culpa sair de você. Pense em Davi, meu amado. Ele não era qualquer um, não. O homem foi tirado do monturo, atrás das malhadas, o homem humilhado dentro de casa, o homem desprezado, era rei agora. Era rei da nação de Israel. O homem teve 3 missões. Era profeta, era adorador, era cantor, dançava diante do Senhor, ele pregava aos povos. Agora estava prostrado por causa do pecado. Agora estava prostrado por causa da sua iniquidade. E o Salmo 51, ele veio revelar que o perdão é baseado na bondade de Deus. Ele fala aqui: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Senhor Deus, eu quero me arrepender, mas é pela tua vontade que eu alcançarei perdão. O arrependimento é necessário, meu amado, mas escute, e não é apenas de você, é por causa da vontade de Deus que você é perdoado. É por causa da vontade de Deus em Cristo que levou o nosso pecado no madeiro, que você então alcança misericórdia e graça diante do Senhor. E Davi, no Salmo 51, no verso 1, ele então começa a orar a Deus. E ele então fala ao Senhor. Davi veio nos ensinar que o arrependimento faz o favor e a graça de Deus nos alcançar.
Davi vem nos revelar que o arrependimento ele te leva ao recomeço com Deus. Davi vem nos falar que o arrependimento traz a graça e retira a culpa. Talvez você seja culpado por algo que você cometeu, porque talvez ainda não há arrependimento, porque talvez ainda não há consciência do que você cometeu. Não há consciência de onde Deus tirou você, não há consciência de onde Deus removeu você, não há consciência do que Deus já fez por você. Você lembre-se de onde Deus tirou você, e o passo de hoje é se arrepender. E Davi, então, vai dizer no verso 2, olha isso, isso aqui é muito forte: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi está com os vestes reais, irmão, veste de rei, mas veste de rei não come pecado, veste de rei não purifica iniquidade. Você pode estar com a melhor roupa da terra, pode estar no melhor carro, pode estar na melhor casa, comer melhor comida, isso não purifica você de pecado. Somente o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Somente o sangue de Cristo nos limpa, nos lava. E Davi falou assim: Senhor, lava-me aqui, lava-me completamente. Davi olha para ele, irmão, escute, Davi não estava com roupa suja, não. Ele não estava com os pés de lama, não, mas estava com o coração cheio de pecado, com a mente cheia de culpa. Ele olha para dentro de si. Os olhos de Davi transcendem as roupas reais e vão dentro da alma, e ele vê além do roupão real. E ele enxerga então a grande maldade que havia no coração dele. Ele se vestiu com os melhores mancos, mas sua alma estava suja. Ele se vestiu com as melhores vestes, mas seu coração estava negro. Ele se vestiu com as melhores roupas, mas a sua alma estava agora cheia de culpa pelo pecado. Não era o trono de Davi que estava manchado, não, era o seu coração. Aquele coração de adorador, aquele coração de servo, aquele coração corajoso, aquele coração de valente, aquele coração de poeta, aquele coração de conquistador do reino de Deus, agora estava sujo. As vestes sacerdotais de Davi estavam sujas. E como que agora se apresenta diante de Deus, sabendo como ele estava? Porque até aquele momento Davi tinha coragem de entrar na presença de Deus. Lembra-se quando ele manda buscar a arca? Escute, na casa de Obed-edom, ele vem dançando ao redor da arca, e a arca fica na tenda. Agora ele não pode fazer isso porque eles estavam com vestes sujas, mas com o coração sujo pelo pecado. E ele então pede a Deus e fala: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me, Senhor Deus, do meu pecado. A gente preocupa, irmão, com todas as coisas externas. E Davi aqui faz uma coisa tremenda, que é reconhecer sua culpa. Olha aqui o verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões. Olha aqui, irmãos, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não conversa com Deus dizendo que o pecado era de Betseba, não. Davi não fala que o pecado era de Urias, que Urias era um mau esposo, não. Davi não fala que o pecado era do conselheiro real que deixou ele em casa descansando e ele não foi para a guerra, não. Senhor, eu pequei, eu sei o meu pecado. Não adianta você reconhecer pecado da vida dos outros e não reconhecer o seu. Não adianta eu reconhecer pecado na sua vida e não reconhecer o meu. A gente gosta muito, irmãos, de ver erros e pecados na vida do outro, mas somos nós, às vezes, que carecemos de misericórdia e graça. Davi fala aqui: Senhor, porque eu conheço as minhas transgressões. Betseba tinha dela, Urias tinha dele, todo mundo tinha dele, mas Davi sabia das suas. Sabe que você sabe das suas? Das suas culpas, dos seus pecados, das suas transgressões diante de Deus? Talvez seu esposo não sabe, talvez a sua esposa não sabe, seu filho não sabe, sua mãe não sabe, talvez ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus conhece. O arrependimento é quando você reconhece que o pecado é seu. O arrependimento não é quando você reconhece que o pecado é do outro, não. Davi não chega diante de Deus aqui e fala: Senhor, eu pequei, que Betseba estava
E quando a gente viver, irmãos, tentando justificar nossas palavras diante de Deus pela culpa do outro, nós nunca vamos alcançar misericórdia. E quando você orar, quando você tentar seguir sua vida, tentando justificar as suas falhas, porque o outro errou, sem reconhecer que o pecado é seu, nunca a gente vai conseguir. Eu nunca vou caminhar. Se eu bater a mão no meu peito e dizer a culpa é minha, eu errei, a consequência é minha, esse fardo é meu, esse pecado é meu. Então Davi, ele fala uma coisa tremenda aqui, irmãos, que eu achei isso aqui muito forte. O verso 4. Ele fala assim: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal que eu fiz, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Sabe qual foi o maior pecado de Davi? Foi usar a unção dele para o pecado. É isso que ele fala aqui, ó, verso 4. Pequei contra ti, tinha 3 unções. Quando ele pode chamar Betseba, ele era rei de Israel. Ela veio por causa da autoridade de Davi, por causa do temor que tinha Davi, do respeito que tinha Davi, da confiança que tinha Davi. E Davi usa essa autoridade, que ele foi ungido como rei. Ele era rei que foi ungido como tal. E agora ele usa essa unção que ele recebe de Deus para pecar contra Deus. Um dos maiores pecados é usar a unção que Deus te deu para fazer aquilo que é errado, para praticar aquilo que é iniquidade. Davi fala isso aqui no verso 4: contra ti, somente eu te pequei. Por que ele não fala assim: Senhor, eu pequei contra Urias, Senhor, eu pequei contra Betseba, Senhor, eu pequei contra a nação? Não! Davi sabia que o pecado que ele cometeu foi por causa da unção que ele tinha, da graça que ele tinha, por causa do talento que ele tinha, a autoridade que ele tinha real. E cuidado com como você age com a unção que Deus pôs na sua vida. Cuidado com como que você age com o talento que Deus te deu. Você usa isso para a glória, a graça de Deus, ou para praticar o pecado? Você usa a unção do chamado que Deus deu para você, a graça que Deus revelou para você, para que o reino do céu seja promovido, ou para que o pecado seja consumado? É por isso que esse homem fala isso, e ele busca o arrependimento. O salmo do arrependimento, o salmo de Davi: Senhor, quando eu te pequei. O pecado de Davi não era apenas contra a nação, não era apenas contra o Urias que ele matou, não era apenas contra a sua casa, não, os seus filhos, suas esposas, não. O pecado era contra Deus. O pecado, irmãos, ele mata o irmão, como ele matou Urias, mas ele ofende a Deus. Como o pecado de Davi agora está ofendendo ao Senhor. O pecado, ele não gera prejuízo apenas ao próximo, ele ofende a graça de Deus, ele ofende a santidade do Senhor. E é isso que Davi se tem para nós aqui no verso 4. A nossa unção e a nossa autoridade não pode matar pessoas, não pode gerar pecado. Nossa unção e autoridade não pode gerar pecado na vida de ninguém. Davi, esse homem aqui, e sabendo disso, então no verso 7, ele grita aos céus e fala: Senhor, purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Sabe o que é isopo? Isopo era uma erva, uma planta, que Moisés mandou as pessoas pegarem e ungir, passando os umbrais à porta com o sangue do cordeiro. O isopo, o sumo sacerdote pegava ele com o sangue do animal do holocausto e aspergia 7 vezes sobre a tampa do propiciatório. O que Davi está pedindo aqui para o Senhor, no Salmo 51, verso 7, é: Senhor, faça aspergir em mim o teu sangue, faça aspergir em mim o sangue do sacrifício, faça aspergir em mim, Senhor Deus, o sangue que tira o meu pecado, que tira a minha culpa, que sara a minha vida, que santifica a minha alma. O que Davi está clamando aqui é para que o sangue do Cordeiro de Deus pudesse limpar a sua vida. Mas na hora que a gente respeita o sangue de Jesus, a
gente nem respeita o sangue que é ministrado na hora da ceia. A gente nem respeita a palavra do Senhor. A gente nem respeita quando é falado de cruz e sacrifício de Calvário. Davi aqui, ele clama e fala: Senhor, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Senhor Deus, faça pedir sobre mim esse sangue que me limpa, que me purifica. Então no verso 10, Davi me fala que é a coisa mais fantástica desse salmo. No verso 10, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova em mim o espírito reto. Somente 2 vezes na Bíblia você vai achar o verbo parar, que é criar do nada, que é Deus chamar a existência que não existe. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus fala assim: no princípio criou Deus do céu e da terra, verbo parar. E aqui no Salmo 51, verso 10, o que Davi pede a Deus é: Deus, eu não quero o mesmo coração, cria um novo coração, me dá um coração novo, me dá um coração transformado. Eu não quero ter os mesmos sentimentos, eu não quero ter as mesmas emoções, eu quero ter as mesmas atitudes. Senhor Deus, eu quero que o Senhor me dê um coração novo agora. Cria, gera, faz gerar do nada. Eu não tenho que usar o martelo mais para gerar um coração, mas o Senhor pode fazer. Cria um novo coração, toca dentro de mim, faz um transplante cardíaco agora, me dá um novo coração. Mas a gente quer seguir a vida depois de pedir perdão e arrependimento com o mesmo coração, com as mesmas atitudes. Com o mesmo coração você vai ter as mesmas atitudes, com o mesmo coração você vai cair no mesmo pecado, com o mesmo coração você vai seguir os mesmos passos, mandar no mesmo caminho, vai cometer as mesmas iniquidades. O arrependimento tem que pedir a Deus para que possa ser gerado em nós um novo coração. Senhor Deus, cria em mim, eu quero algo novo. Nós podemos, irmãos, recomeçar, sabe como? Com o coração novo. Não dá para recomeçar depois do arrependimento com um velho coração, com os velhos sentimentos, com a velha culpa. Gerar um novo coração em Davi é arrancar a culpa dele de tudo que ele fez, é perdoar o pecado, é passar uma esponja, tirar a iniquidade. Mas nós somos dispostos a ser perdoados, mas não que Deus gere em nós um novo coração. Porque gerar um novo coração, você vai ter um novo comportamento, você vai ter novas amizades, você vai ter um novo olhar, um novo linguajar, um novo andar, você vai ter uma nova vida, uma nova conduta, uma nova postura. Muitas das vezes queremos receber o perdão de Deus sem ter um novo coração. Arrependimento foi em busca do novo coração. E é isso que Davi ele fala aqui: Senhor Deus, cria em mim esse coração novo. Aquele homem novo perdeu todas as esposas dele. No fim da vida, pegaram a Abissag, uma jovem virgem, e puseram ela dormir nua ao lado de Davi para secar o seu corpo. Ele foi tão conquistador na vida que no final da vida não teve uma esposa para ficar do lado dele. Teve que chamar uma jovem concubina para ficar do lado dele para aquecer sua carne. Ele perdeu os filhos em batalhas. Abinón foi morto por Absalão. Absalão morto em batalha porque queria tomar o trono de Davi. Adonias foi morto por Salomão, que queria tomar o trono dele. O filho dele, Perseu, morreu ao 7º dia de nascido. Foi tragédia, perdeu tantas coisas, mas Davi, então no verso 11, ele revela o ápice da sua oração. Davi sabia que ele perderia muitas coisas, porque ele falou: restitui 4 vezes mais. Aquele homem que roubou a ovelha, ele sabia que ele iria perder. Ele sabia que a consequência viria sobre a sua casa, mas aqui no Salmo 51, verso 11, ele ora, ele fala, ele clama: não me lance fora da sua presença, e não retire de mim teu espírito. Davi perdeu tudo, irmãos, mas a maior coisa, a melhor, o que ele não poderia perder era a presença de Deus. Davi sabia: Senhor, eu vou perder tudo. Eu posso perder o reino, Senhor, eu posso perder o trono, eu
me lance fora da sua presença. Não me lance fora, Senhor Deus, diante da tua face. Não me lance fora, Senhor Deus, diante do Senhor. Maior tesouro daquele homem. Ele agora reconhece no momento de perdão, no momento de arrependimento, no momento em que ele ora a Deus, no momento em que Deus tira a culpa dele, ele reconhece que a maior riqueza que ele possuía era o Senhor. O pecado te engana, te leva a acreditar, a crer que aquilo que você possui, aquilo que você conquista, aquilo que você ganha é melhor do que Deus. Mas nunca será, nunca foi. O pecado, por exemplo, vai te roubar o que Deus te deu. Ele vai te roubar o que Deus te autorizou a conquistar. E ainda te arranca da presença de Deus. O coração daquele homem é amargurado, triste. Então ele ora ao Senhor. Aqui no verso 12, para terminarmos. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O perdão de Deus, ele traz o que? Alegria. Quando você confessa o pecado e deixa ele, você se arrepende. Quando você quer de Deus um coração novo, a alegria, ela enche o lugar que outrora a culpa possuía. A graça toma o lugar da culpa. Pastor, ainda ando triste, que ainda não há arrependimento. Pastor, ainda ando cabisbaixo, que ainda não há um novo coração. Um novo coração, o arrependimento, ele traz de volta a alegria da salvação. Davi estava dizendo aqui, Senhor, meu pecado foi tão grave que a alegria de ser salvo foi embora. A alegria de louvar o Senhor foi embora. A alegria de estar nos teus atos, ó Deus, foi embora. A alegria de dançar ao redor da harpa foi embora. A alegria de tocar na harpa, de cantar salmos foi embora. Restaura, Senhor Deus, essa alegria. Retira a culpa, Senhor Deus, que há em mim. Me enche de graça. E é isso que o perdão faz. Ele remove a tristeza e a culpa do pecado. O perdão de Deus, ele devolve a alegria da salvação. Por mais que você tenha perdido tantas coisas ao redor, e Davi perdeu sim, mas ele ainda tinha a alegria da salvação. O perdão, ele confirma que o Espírito do Senhor permanece em nós, e por isso vem a alegria. O perdão traz isso. Você olha para o céu e fala assim, Deus me perdoou. Por pior que seja o meu pecado, mais caótico que seja o que eu cometi, Deus me perdoou e eu sei. Como é que você sabe? A alegria está aqui. Não tem culpa em mim. A culpa não vive em mim. Sabe o que o perdão faz? Ele mantém a unção. Ele mantém a unção. Ele mantém o reino. Ele mantém o trono. Ele restitui, restabelece. E é isso que Deus falou através da boca de Natan na vida de Davi. Eu vou continuar o teu reino. Teu reino vai continuar. Por causa da graça e da misericórdia. Porque o perdão, ele renova as oportunidades a cada um de nós. A graça traz novas oportunidades, com novos corações, sendo novas pessoas, novas vidas, vidas diante do Senhor, com caráter diante do Senhor. O Salmo 51, ele nos remete aqui à oração de arrependimento, a oração da remoção da culpa, para recebermos a graça de Deus. E é essa graça que Deus quer derramar nos nossos corações, para que a culpa seja retirada. Talvez você fale assim, pastor, eu tenho uma grande culpa no meu coração. Então Deus te pergunta hoje se há arrependimento em você. Se há arrependimento em você, há misericórdia da parte dele. Se há arrependimento em nós, há graça e favor de Deus para cada um de nós. Mas que todo dia você possa orar com Davi e falar, Deus, cria em mim coração novo. Me dá um coração de um marido novo, um coração novo para o marido novo,
um coração novo para um filho novo, um coração novo para uma pessoa nova, um coração novo, criado de novo, para novas oportunidades. É isso que devemos buscar e é isso que Deus quer gerar em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Amém.